Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de encontrar o Musa aqui no sábado de manhã. A gente se encontra no sábado nos eventos, né? Saudade de você, irmão. Eita. Nossa, deu uma secada, o que foi? Sim, sofrendo. Mas deu uma secada boa, até o rosto puxou. Tem 2 semanas que eu tive que trocar meu horário de treino. Eu tô treinando 4 da manhã, faço a live e aí eu vou trabalhar. Bom, eu tô vendo você chamando as pessoas menos de 5 horas da manhã pra treinar. Eu falei, meu Deus do céu, o que é muito trabalho, mano? Muito trabalho, né? Muito trabalho. Pra eu conseguir fazer as coisas durante o dia, eu tenho que encaixar esse horário. Mas deu uma secada, irmão. O que foi? Você tá segurando a alimentação? Não, eu acho que ou é só o fato de restringir sono mesmo, viu? De verdade. Então é uma secada no mal, não é uma secada do bem. Vai treinar o que hoje? Hoje a gente vai treinar com a Karina. A gente vai Karina? fazer um... Cá, vem cá. Karina, eu conheço essa moça. Essa Sim. moça é um fenômeno, sabe por quê? Porque ela é uma mocinha. Biquíni, já vi você competindo um monte de vezes. Tudo você bem? é Joia. incrível, parabéns. Obrigada. Parabéns, sou fã dessa menina aqui. Pois Uma é. menina, né? Menina. Literalmente uma menina. Já ganhei meu dia já. Tá vendo? Cara, parabéns. Parabéns pelo seu físico, pela forma com que você divide seu estilo de vida na sua rede social, pelas competições que você fez. Eu notei você em várias competições. Eu estive em Balneário competindo. Cara, é incrível. Hoje a gente vai fazer um conteúdo muito legal. A gente vai pegar o treino da Karine e a gente vai esmiuçar ele na anatomia, para o pessoal entender o que é rotação externa, o que é extensão, Oh, que o que legal. é quadrado lombar, o que é glúteo médio. Né? Porque glúteo fica uma coisa muito... precisa treinar glúteo médio, aí parece que é um fantasma. A gente vai pegar exercício por exercício do treino dela e explicar o que acontece, como ativa e por que faz. E sabe o que é legal, irmão? Porque é uma visão de anatomia dentro de um treino de musculação, tá? Então, quando eu realizo esse exercício, qual o nome desse grupo muscular? Como é que ele ativa? Cara, isso, para as mulheres que querem melhorar pontos fracos, ela vai entender a anatomia do corpo que talvez ela não conheça. Para biquíni é silhueta, mas uma forma compactada. Cara, Silhueta é muito importante. Eu falo que biquíni é a categoria mais genética que tem. Independente da idade, na segunda-feira 49. É isso que Né? é isso que mais traz orgulho na Karina. Por quê? 49 anos, ela tem físico, pele, rosto de uma moça de 30. Pois é. Então, muito cuidado. isso é estilo de vida. Que é o que a gente quer trazer com o esporte, né? Irmão, Bom trabalho. obrigado. Depois E aí, você- galera, Max, olha só. Hoje o treino é um treino de conteúdo. É isso que a gente vai entregar para vocês. Nós vamos pegar o treino de uma atleta e nós vamos dissecar aquilo que é a parte anatômica, para vocês entenderem o que são algumas coisas que vocês vêm frequentemente falar. Claro, físico masculino é fácil, né? Tríceps, é bíceps, são músculos mais visíveis, mas na forma feminina a coisa fica mais complicada. É ou não é? Hoje a gente tem a honra de trazer a campeã, a atleta, Karina Fiorentini. Cara, fala um pouquinho. Sua vida, sua profissão, família, me conta o que você faz. Eu sou empresária, eu tenho uma empresa, uma marca fitness chamada Nola. Sou mãe, sou atleta, comecei a minha carreira como atleta aos 42 anos, agora aos 49 ainda continuo, né? Aliás, pegou seu pro agora, né? Com 49. Com 40, não, é o segundo pro, né? Porque eu era de uma outra federação, segundo pro aos 49 anos. E agora eu estou me preparando para desbravar essa nova etapa, porque no pro o negócio é diferente. Então eu estou aqui com a ajuda do Muzi para acertar certos detalhes, né? A gente vai mostrar para vocês que detalhes são importantes quando a gente observa o treinamento de uma pro. Karina, ela já foi pro da WBFF, migrou para a IFBB, se tornou pro e agora ela vai disputar os biquínis pro. E a coisa fica muito mais complicada porque às vezes a gente acha que mas é só um pouquinho. É que esse pouquinho para você atingir, você tem que fazer isso de diferença na sua vida. Então, bem-vindo ao pro. Vamos ver o que tem de anatomia daquilo que é o seu treino. Vamos mostrar, pessoal, o que é glúteo médio, o que é quadrado lombar, né? E isso vai ajudar vocês a entender coisas, por exemplo, não só em relação à forma física, mas por que quem tem um quadril forte normalmente tem menos dor nas costas? Por que se você, mesmo tendo uma lombar, né, ou então uma dorsal poderosa, muitas vezes você tem dor lombar? Isso são coisas importantes que a gente vai discutir hoje. Por quê? Porque a gente vai falar muito do que é essa biomecânica, como essas coisas funcionam
e com a ajuda de aparelhos específicos que vocês encontram na academia de vocês, mas talvez levado de uma forma um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, beleza? Bom, Karina, o que é o que a gente trabalha então quando a gente trabalha, né, o quadril, tá? Primeira coisa é localizar o que é a musculatura que é alvo hoje do nosso trabalho. Não é um treino de glúteo normal, então vamos tirar o glúteo da frente, tá? Ele é um treino focado nesse músculo aqui, o glúteo médio. O glúteo médio, se você observar o que é a posição dele no nosso quadril, ele tem feixes que vão de anterior, médio até posterior. Então ele trabalha de um jeito no nosso membro inferior que ele faz um movimento muito complexo. É um movimento de extensão do quadril, abdução e rotação externa. Então não é um movimento fácil de fazer. Não. A sequência de máquinas que a gente vai fazer é justamente para adquirir isso. Outra coisa que eu acho importante e que é uma questão de proteção para você é a gente conseguir trabalhar uma musculatura que trabalha junto com o glúteo médio e que muita gente tem, por exemplo, dor porque não sabe atingir essa musculatura. Uma musculatura muito profunda, que é o multifídio, tá? E uma musculatura um pouquinho mais superficial, vamos tirar o resto da frente, que é o músculo quadrado lombar, tá? Então, por que eu mostro para você o quadrado lombar que está aqui e o glúteo médio que está aqui? Porque esses músculos, eles têm um trabalho conjunto que é a manutenção do alinhamento do quadril. Toda vez que você anda para o seu quadril não derrubar, a gente tem um trabalho de glúteo médio e quadrado lombar. Isso faz com que exista uma necessidade de, quando a gente vai trabalhar aqui, você ter essa capacidade de saber de onde está vindo o movimento. E um dos lugares que a gente vai notar isso é no extensor de lombar. Por quê? Eu quero que você consiga trazer a força do quadril e não da lombar. Meu Deus. É um exercício pra cá. Isso é Meu difícil. Deus. Né? E a sequência daquilo que a gente vai fazer, a gente vai analisar o seu treino. Por que, por exemplo, você tem que começar aquecendo a musculatura de posterior de coxa? Ou então, mais que isso, por que quando a gente olha naquilo que é o abdômen, a gente vai trabalhar a parte abdominal? Né? Por que tem que começar pela abdominal? Por que isso foi prescrito para você? Então você vai ter uma análise legal do seu treino hoje, por que ele existe. Então não é um treino, tipo assim, quando você passa uma sequência, tudo tem um porquê, né? E a gente não entende, a gente sai fazendo o que acha que tem que fazer. Então se passou essa sequência é importante porque vai ativar de uma maneira diferente, vai estimular e tem uma sequência que a gente tem que respeitar. A sequência ela é importante porque ela te dá aquilo que é o preparo do músculo seguinte que você vai trabalhar também. Entenda, para uma pessoa que nunca treinou, para uma pessoa que está começando a treinar, talvez isso não seja a coisa principal, porque ela precisa primeiro aprender a fazer um movimento. Agora, a gente está falando de uma mulher que tem um físico formado e que já tem uma consciência corporal elevada. O que a gente precisa fazer então? Precisa treinar essa musculatura numa sequência onde você respeite o que é a capacidade de colocação de carga, que você consiga trazer uma forma de movimentação que a gente chama de consistência de contração muscular. E por isso que a gente vai usar umas técnicas de, na verdade, de cadência, para conseguir fazer você sentir o máximo de estímulo com o mínimo de peso. Né? Não que a gente vai treinar com carga baixa, porque o peso é um dos pilares daquilo que a gente tem do estímulo muscular. Precisa também, né? Mas a gente não vai trabalhar com um peso que deforme o movimento. A base de tudo é a execução. Que quanto mais avançado o físico fica, né, Glória? Mais... Com a cabeça a gente treina. Impressionante. A gente começa com prancha. Eu deixei o seu treino anotadinho aqui do que eu vi, né? Então, vamos começar com a prancha. Tá. Olha só, o treinador da Karina deixou prescrito para ela prancha no começo. Por que prancha? Se você olhar o físico, ela está trabalhando com tudo que é a capacidade de manter estática e de manter o abdômen sob controle. É para isso que a prancha serve. Por mais que exista esse foco no abdômen, é importante a gente lembrar que o exercício de prancha, ele trabalha praticamente toda a musculatura do corpo, desde o dorsal, que você vai contrair o serrátil, você vai contrair, né, o ombro, você vai se fechar no tórax, até a ponta do seu pé,
né? Porque você tem que ficar forçando para ele ficar de bico no chão. Mas o objetivo é que justamente você comece a trabalhar o core, a musculatura central, para que você tenha resistência para tolerar o que vem por aí. Então, é um aquecimento, é um treino, né, propriamente dito, porque ele ajuda daquela imagem que vocês vão observar no corpo da Karina ao longo do vídeo, que parece que o abdômen ele entra para dentro do pubis, né, aquele abdômen extremamente encaixado. E para gente, do ponto de vista de lesão, de trauma, ele é muito importante. Por quê? O conjunto da cintura ele é composto por transverso do abdômen e a face tóraco-lombar. E essas coisas na prancha elas são muito bem trabalhadas. Vamos acompanhar? Bom, Karina, agora a gente vai propriamente dito para o treino que o teu professor prescreveu, né? E aí o que a gente vai fazer é executar aquilo da forma que ele imaginou para a gente conseguir aquilo que é o efeito que ele pretende com você. O que eu vou fazer? Eu vou te explicando os porquês da coisa tem que ser assim. E a gente começa com cadeira flexora e logo depois tem extensão de lombar, que provavelmente o que ele quer? Ele quer ativar o seu posterior de coxa para quando você for para a extensão de lombar, você trabalhar flexor de joelho mais quadril, tá? Então, a gente acorda o posterior de coxa para isso. E, portanto, não é um exercício que a gente vai fazer para exaustão, não é uma coisa que a gente vai fazer em fortalecimento, não é isso. Eu acredito que o que está prescrito aqui para você é para a gente trabalhar cadência, trabalhar recrutamento e, dessa forma, te aquecer e te preparar para o restante. Da forma que está aqui, como a gente vai fazer? 3 séries. Tá. Primeira série, contração concêntrica lenta e a contração excêntrica normal. Lenta, o que seria 4 a 6 segundos. Então você vai vir esmagando, entre aspas, o músculo, trazendo ele devagar, tá? Contando 4 a 6 segundos e depois soltar numa velocidade normal. Vamos fazer a primeira. Exatamente assim. Quantos movimentos? 10 movimentos. Isso. Aí. Como foi? Foi melhor. Foi melhor? Então coloca mais um tijolinho. Calma um pouquinho. O importante do que é a seleção de carga. Você vê que a gente está tendo dificuldade para acertar esse peso. Por quê? Porque a seleção de carga, ela parte do princípio onde você vai fazer movimentos que não tenha falha técnica. O que é falha técnica? É quando você tem que balançar, quando você tem que usar impulso. Se você tivesse que fazer isso daqui na cadeira para conseguir trazer... Quando dá aquela roubadinha que se fala, né? Exato. A roubadinha, ela pode acontecer, por exemplo, no final. Vamos supor que seu professor ele prescreveu para você 10 repetições, mas você consegue fazer mais 2, 3. A roubadinha é para isso. O pessoal não entendeu o que Schwarzenegger falava. Schwarzenegger falava que ele fazia a repetição roubada quando ele terminava a série normal, e não para fazer a série normal. O pessoal hoje costuma querer fazer o movimento roubado desde o começo. Isso não traz força, isso traz lesão. Então, é um peso que você faça aquilo que está prescrito pelo seu professor dentro do que são cuidados de contração, mas que, quando você termina, se você achou que sobrou um pouquinho de força para fazer 1, 2, 3 roubadinhas, isso vale a pena. Eu acho que é uma dúvida que não é só minha, né? Por exemplo, aqui é um treino novo, porque tem esse estímulo que você está dando que é diferente para mim, que não estou acostumada a fazer. Então eu fico insegura com relação a qual carga que eu vou colocar. A gente tentou numa primeira vez, eu percebi que foi melhor quando eu aumentei a carga do que quando a carga estava na teoria mais leve. Mas como é que uma pessoa que nunca fez vai saber esse limite? Se ela precisar roubar, a carga está alta. Então a gente conta na realidade de trás para frente. Você coloca sempre uma carga que é o que você está acostumado a fazer, né? Que normalmente a gente coloca uma carga um pouquinho mais alta e vai ajustando até que você não precise roubar. A carga que você não precisa roubar é aquela que você vai fazer.
E entenda que assim, roubar também, ele compreende o que é um range de repetições. Tá? Então, quando o profissional de educação física ele prescreve para você, 8 repetições máximas, 10 repetições máximas, ele quer que essas 10 repetições máximas aconteçam sem ser roubadas. Mas eu aguento fazer mais. Então, tudo bem. Então, faz as 10 repetições com aquela carga sem roubar. E aí, a 11ª que você não aguentaria, você faz da forma que você conseguir. Mas compreende que você fazer roubando, no final, você tem o músculo aquecido, você tem o controle do que é o seu corpo, você tem já dentro da sua cabeça o que você está fazendo para se proteger numa situação de uma contração mais vigorosa. E é diferente do que você começar fazendo o movimento errado logo do começo? É porque na minha cabeça eu pensava assim, eu tenho que colocar uma carga, vou fazer 10 repetições. Na 8ª ela já tem que estar com uma certa dificuldade para mim finalizar o movimento, os 10. No 8 eu tenho que estar sofrendo. Eu não sabia se isso era certo ou não, porque eu falei assim, se eu terminar com tranquilidade, a carga está baixa. Isso é verdade. Se você terminar com tranquilidade, a carga está baixa. Mas o que você consegue com a experiência de treino? Você consegue experimentar, cara, numa situação onde você, quando chega na sua repetição final, é a última que você faria de fato. Sim. Então, é o conceito da educação física de repetição máxima. Né? Então, eu quero fazer uma série de 10 repetições máximas. Ou seja, se eu for fazer uma 11ª, eu vou estar fazendo em falha técnica. O que é a falha técnica? É o nome técnico para aquilo que é a repetição roubada. Então, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tá contando aí? Tô. Acho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aff. Aí a gente acertou a última. 1, 2, 3, 4. E foi. Agora você achou a carga que o seu professor te prescreveu. Por quê? Porque você conseguiu fazer as 10 repetições, você não balançou, você não chacoalhou, você não usou impulso, você está de controle do começo até o final. Tá? Quando ele assistir isso, ele vai ficar muito contente. Para o pessoal que está assistindo a gente, que não tem um treinador, que não tem um direcionamento, eu acho que é importante ver o esforço que a gente faz, não para levantar o peso, mas para controlá-lo. É isso que é o game changer. Com certeza. Do meu lado, né, por que é importante que o treinador ele consiga ensinar essa forma de contração para o aluno? Porque toda vez que você treina assim, não é só que você melhora o seu desempenho, mas você previne lesão. Agora, pelo que a gente tem na nossa programação, a gente vai fazer um movimento diferente. Tá. Agora você vai fazer o excêntrico lento e vai fazer o concêntrico na velocidade de conforto seu. O rápido é sua velocidade de conforto. Tá? Movimento normal e o outro que é lento. Então. Exato. Lembrando que o que acontece em relação a esse movimento de conforto, né? Eu não sei se isso acontece com você quando você está treinando sozinho, mas, por exemplo, quando os meninos eles estão fazendo rosca direta, aqui assim, e eles têm que fazer, por exemplo, 10 repetições. Só que eles estão na 6ª e eles já começam a cansar. O que eles fazem? Aí começa a jogar e começa a roubar, que entra naquilo que você perguntou. Sim. O que é o suposto fazer? É você não roubar, é você ir até o movimento, você não mesmo conseguir que ele fique fazer. mais curto. Exatamente. Isso é o conceito de repetição parcial. E ela funciona desde que exista tensão. E é Mas efetivo, mesmo sendo mais curto o movimento? Tem um pulo do gato. Tá? Pensa que, por exemplo, a gente está fazendo bíceps aqui. O seu bíceps começa a cansar. Quando você diminui o que é a amplitude, você também diminui o tempo sob tensão. Então a repetição parcial, quando você diminui o tempo sob tensão, ela cai em efetividade. Agora pensa o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, a repetição completa, certo? Sim. E se eu fizer a repetição parcial, 1, 2, 3, 4, tudo bem não movimentar, mas eu tenho que tentar manter a tensão. Então você troca o que é o estímulo.
Você não consegue mais fazer uma concentração isotônica de 4 segundos, então eu vou trocar para uma isotônica até onde eu conseguir e vou fazer e completar o tempo com a isométrica. Exatamente, porque aí eu mantenho o tempo sob tensão. Portanto, o que significa a repetição parcial que a gente está fazendo? Não é que você vai simplesmente diminuir o que é a amplitude, é que você vai trocar amplitude por tempo. Não consigo amplitude? Aumenta o tempo. Então, amplitude curta, vou segurar. Como que você sabe que o exercício acabou? Por exemplo, o peso pode estar lá embaixo, você vai fazer força, mas você vai segurar o tempo que você demoraria para fazer aquele movimento. Então, você perde menos daquilo que você não faria caso você simplesmente soltasse o peso, então você só balançasse o peso. Nossa, quanto detalhe, moço. Por isso que é legal a musculação. Tô me sentindo uma beginner hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei. Tudo bem. 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2, Karina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The last and the best. Muito bom. E aí? Até fecha os olhos para curtir o movimento, você percebeu, né? Bom, Punk. essa última daqui 30 segundos, o que a gente vai fazer? Você vai fazer na sua velocidade de conforto e fazer 1 minuto Segurando. de isometria. E 1 minuto de isometria com a cadeira flexora é lá embaixo. Detalhe que a gente escolheu a cadeira flexora também porque quem gosta muito de cadeira flexora é um amigo meu, muito amigo meu, o professor Belmiro de Salles, que ele fez um levantamento de estudos onde mostrava que a cadeira flexora ela conseguia ativar mais a musculatura discotibial do que a mesa flexora. Eu também sinto muito mais aqui. Muito mais do que na mesa. Olha que curioso, né? É. Então, de propósito, a gente veio pra cá, por quê? Porque é só um exercício para ativação. Você não vai treinar posterior de coxa hoje. Só que ele tem que participar de todos os exercícios que você fizer equilibrando a força do quadríceps. Por quê? Porque coxa é muito difícil você isolar 100% quadríceps ou 100% posterior de coxa, né? Isso você só consegue se você ficar só treinando cadeira, né? Mas como a gente vai usar exercícios multiarticulares, né? É o que vai acontecer. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Força, força. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá aquele puxãozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz força. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só mais 20. 1, Jura 2, que tem 20? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última força. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Força. 8, 9, 10. Encosta lá e solta. Ai, ai. Agora solta. Esse é aquele momento que a gente perde a elegância, né? Meu Deus. Nossa. Pode acabar o treino aqui, filho. Você não tá entendendo. O que a gente fez? Aquecemos os isquios tibiais
da Karina. Por quê? Porque justamente essa musculatura aqui, né, ela vai precisar ter muito capaz para ela estabilizar o que são os movimentos do quadril e a gente conseguir atingir com eficiência o glúteo médio. O treino dela, aparentemente glúteo médio e glúteo no geral, começa agora. Agora que ela sabe contrair, ou na realidade, agora que o córtex motor dela lembrou que existe posterior de coxa, a ideia é, aqui no extensor, ela transferir o que seria a força de extensão da musculatura paravertebral para o glúteo e para a coxa. Tá? Tá, vamos lá? Lembra que você tem que pensar glúteo, coxa, glúteo, coxa. Agora a gente vai fazer lento para voltar. Para descer. Isso. Tá. Coloca a ponta do dedo onde você quer sentir a contração, onde você precisa de ajuda para sentir a contração. Isso. Mantém o glúteo ativado até na volta. Mantém o glúteo ativado sempre. Então, o que a Karina está aprendendo a sentir? Ela está aprendendo a sentir a interface dessa transferência da contração que vem do glúteo máximo para o isquiotibial. Só que de onde a gente quer que comece a contração? Comece justamente daqui do glúteo médio, tá? Que está nessa região. O que normalmente a gente faz? A gente usa a musculatura dorsal para fazer esse movimento. Isso não é errado, né? Mas não é o objetivo. O objetivo que a gente tem hoje, que é repassar o treino do ponto de vista anatômico e biomecânico da Karina, é ativar justamente essa musculatura de glúteo médio, né, de toda forma que seja possível fazer isso. Então a gente começa por aqui, porque aparentemente o que é desejado nesse treinamento é que a gente tenha uma ativação de proximal para distal. Então o que vai acontecer no treino dela é que existe essa predominância da ação sobre o quadril até do ponto de vista de ordem dos exercícios, né? Proximal para distal. Pronta para a última? Pronto. E agora? Agora, a velocidade de contração é a velocidade de contração de conforto sua. Então não é rápido ou lento, é a velocidade que você tem controle do movimento e consegue fazer ele com conforto. Só que quando você chegar na última repetição, você vai segurar uma isometria de 1 minutinho. Em cima, né? Sim, senhorita. Força no glúteo, tá? Tô sentindo essa parte aqui, ó. Isso, exatamente. Quando você se você começar a sentir queimar a lombar, trava o glúteo mesmo. Tenta fechar ele, põe muita força no glúteo, tá? Aí. Nossa, tá queimando. 30 segundinhos, calma que tá acabando. Eu tô aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa. Fecha o glúteo, fecha! 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mais 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Acabou. Volta devagar. My God. E aí? Espera na alma voltar pro corpo. Meu Deus. Tremeu até. Isso a gente discute várias coisas. Quando você fala, voltar, esperar uma voltar pro... Você entende por que a gente tem que ter contração, atenção? Sim. Que a galera tem que entender que treino é treino, né? Não é... Não é ele na academia? É. Não, é muito diferente. E aí, cara, como é que tá aí? Fizemos 2 exercícios.
Como é que tá o glúteo? Queimando. Acho que eu nunca tremi num exercício de glúteo igual eu tremi para poder manter aquilo ali. Difícil. Fiz só 2. Isso está me deixando preocupada. Será que eu chego no final? Então, mas o ritmo, e assim, um dos maiores professores que a gente tem, né, o professor Roberto Simão, que ele sempre trabalhou com treino de força, ele fala que o indivíduo, na capacidade dele de fazer exercício, é que nem um elástico. Você tem que puxar no máximo, mas você não pode deixar arrebentar. Então a gente vai ajustando o treino para que você consiga fazer. Não é te detonar, é justamente você conseguir fazer. Não, mas é tal coisa, né? É um tipo de estímulo que eu não estou acostumada a fazer. E então está me deixando muito mais cansada do que em qualquer outro treino. Por causa desse ajuste que eu estava precisando. Dessa besteirinha, né? Meu Deus. Vamos pro leg. Bom, leg press, tá? Tem um monte de gente que detesta leg press, cara. Profissional fala que leg press é exercício ruim. Por que ele fala isso? Porque normalmente o que ele leva em consideração... Oh, deixa eu tirar isso. Se você adivinhar quem colocou isso aí... Quem colocou? Dulce. Puta, não sei. Julinho? Que bonitinho. O problema do leg press é você fazer um movimento que é... Quando você está com a plataforma aqui, você deixar a sua coluna subir, ela dobrar. Isso é o problema do leg press. Contanto que a sua lombar, o seu sacro, na verdade, ele esteja colado no banco, você pode fazer tudo. Quando que a gente faz esse tilt? Principalmente quando a gente vai no leg press fechado e o movimento ele fica encurtado aqui. Quando você comprime o seu abdômen, tá vendo que o sacro ele descola do banco? Isso é ruim. Essa mobilidade que não deve existir. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, saber que você tem que colocar um peso compatível para isso. Segundo, o joelho ele tem que abrir, tem que existir isso. O quanto o seu joelho abrir, o seu sacro não descola. Mas com o pé nessa posição, não aberto. Nessa posição. Ah, Não tá. precisa fazer muito aberto. Tá. Porque o que tem que mover, na verdade, é o seu joelho. Porque é o movimento do quadril. O quadril ele não faz isso daqui, ele faz isso aqui. Ele abre para a diagonal. Então o movimento amplo é isso aqui, ó. É abrir, que é o que a gente vai fazer. Então, abriu, empurrou. Abriu, empurrou. Tá? Agora vamos achar o teu peso de punho. O que tem de prescrição para ela é que ela tem que fazer o leg press com extensão de quadril. Então a gente vai fazer aqui, vai usar força elástica no final, até que é uma força, entre aspas, mais fisiológica, porque você vai aumentando o esforço conforme você estende o elástico, né? E vai ser divertido. Quando a gente pensa que não dá para piorar, sempre Pois é. dá, né? Nada é tão ruim que não possa ficar mais difícil. Aqui. A primeira, empurrando lento. Isso. Aí, é isso. Empurra devagar. Dois, três, quatro, cinco. Legal. Agora vem a parte boa. Extensão de quadril, vai lá, cara. Aí. Mesma coisa. Volta normal. 1, 2, 3, 4, Pra 5. voltar. Isso. Já não estou mais raciocinando. Difícil, né? Nossa, você vai me conduzindo, porque Então vamos segurar 5 segundos em isometria lá em cima, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Boa. 1, 2, 3, 4, 5.
Nossa, tá queimando. 2, 3, 4, 5. Vamos diminuir a isometria então. 1, 2, 3. Mais 4 repetições, vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Último. 1, 2, 3. Aê, muito bom. Agora descansa. Aproveite cada segundo do seu descanso. Quero nem conversar. Meu Deus! Essa vai ser minha vida nos próximos meses? Aparentemente sim. Até o seu próximo Pro, aparentemente sim. Depois eu volto para mostrar o resultado, para mostrar que dá resultado, né? Agora, a ideia é que você, nesses próximos meses, você treine fazer isso de forma tranquila. O treino, ele tem que ser uma coisa que você consegue levar adiante, sabe, cara? Não, hoje tem a dificuldade por ser o primeiro dia, por eu estar aprendendo. É um trabalho diferente, igual a gente comentou do que eu estava acostumada a fazer, que é muito mais confortável para mim fazer um treino de força do que fazer isso, fazer esse tipo de controle. Olha, tô até ofegante. Você não costuma ficar? Não. É porque é muito tempo de contração. Hoje o que você está fazendo é time under tension, né? E o que varia daquilo que é a forma da gente contrair é de fato o esforço no final. Por isso que você vai sentir essa resposta. Bora? Você tá bem? Não. Então espere mais um pouco. Oh my gosh. 1, 2, 3, 4, 5. Só duas. Vamos? 1, 2, 3, 4, 5. Last and the best. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa. Meu Deus. Por que eu estou mostrando isso antes de você começar a cadeira? Porque é sobre isso que você tem que sentir, tá? Lembra que o glúteo médio ele tem na lateral, um pouquinho na frente, no seu quadril, até ele atingir a parte posterior. Ele participa da rotação externa, ele não é um rotador externo. Os rotadores externos são esse daqui, piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior e o músculo obturador interno. Esses são os principais rotadores externos, tá? Mas ele participa do movimento. E o que a gente fez até agora? A gente decompôs o que era o trabalho do glúteo médio. Em extensão, em abdução, em extensão, de novo no quadril. E essa é a parte que falta. Falta um pouquinho da rotação externa, né, que a gente vai fazer na cadeira abdutora. E depois a gente vai fazer o que é o movimento principal do glúteo médio, que é uma mistura entre adução, extensão e rotação externa. Tá? E isso daqui a gente tem que fazer numa polia. Né? Só que a gente já vai para lá cansado, porque eu preciso que você sinta só ele bonitinho. Vamos lá? Quantos movimentos, God? Mais um. Ai. Pegou. Pegou? Sentiu ele? O peso está adequado para isso? É que eu fiz ele bem lento, né? Vai fazer todos aqui sentado aqui. Tudo sentado aí. O que vai mudar nesse aqui aí é de novo aquela parte, né? Agora fica lento para você voltar. E aí a última é o que a gente vai fazer da isometria. Lento, então vou normal e volto lento. É normal voltar. Você percebeu que eu tô... O quê?
prejudicada em termos de raciocínio agora. Meu Deus. É por isso que precisa de um treinador. Precisa. Né? Porque ele ajuda a te colocar te colocar na reta. Eu tenho extrema dificuldade de treinar sozinho. Agora, porque a gente fica cansado, a gente não raciocina mais, né? Pois é. Agora, quem que vai me treinar hoje, 4h30 da manhã? Se já era difícil antes, né? Eu consegui uma alma bondosa. Olha lá, ó. Coitado do Júlio, deixa ele descansar. O Júlio precisa dormir, pobrezinho. Let's? Vamos lá? Let's. Agora, a volta lenta. Tá. Descanse merecidamente. Rod, como é que você dorme tão pouco, consegue treinar? Porque ontem, se é 4h30 da manhã, eu acordei às 5. Te mandei mensagem às 6 na caixinha de perguntas, você não me respondeu. Você sabe que não apareceu caixinha de perguntas pra mim? Você tá brincando? O Instagram não tá mostrando as perguntas. Te juro que... E eu perguntei justamente isso, como é que a pessoa dorme tão pouco e consegue treinar depois, né? Porque, meu Deus, Necessidade. Como está se sentindo? treinada. Ai, que bom. Você vê, foi um treino longo. A gente vai fazer 4 exercícios no total e assim, demorou quanto? A gente tá quase 2 horas É porque treinando. tá explicando também, né? Mas o treino em si, você vê, a gente precisa trabalhar muitos movimentos, não precisa fazer 10, 15 aparelhos na academia. Se você fizer bem feito os básicos, né? Esse é o Maquininha que o professor Renato Cariano ensinou a gente. que é aqui, né? Exato. Eu acho que é melhor colocar no sapato. Será? Porque faz um movimento... Isso. Porque aí, lembra o que é? A extensão do quadril, rotação externa e a abdução. É tudo junto. Esse a gente vai fazer só o movimento. Aí. Que é você fazer o movimento usando o músculo que você quer. E isso, acho que era o principal daquilo que era a tua avaliação de hoje, para a gente conseguir chegar numa situação de consciência corporal maior do que você já tem. Hoje você consegue fazer muita força, porque você sempre treinou força. Agora, já não é tanto o momento onde a força é uma prioridade. Ela é importante, nunca vai deixar de ser. Mas a prioridade começa a ser que é o controle do movimento para você atingir o músculo que você precisa. Porque existe uma coisa na fisiologia que é a teoria do mais forte. O músculo mais forte sempre vai fazer mais força. Isso quer dizer que o músculo mais forte sempre vai aumentar mais em relação aos outros. Num primeiro momento, ele ganha um aumento em relação à proporção. Num segundo momento, ele diminui a força dos sinergistas de tão forte que ele está. E é quando começam as dores. Por isso que também o tipo de treino de hoje, ele ajuda muito para quem tem dor lombar. Vou mostrar para vocês vão enxergar bonito isso aqui. Olha aqui. Olha o formato do músculo. Essa é a posição que a Karina tá. Olha o músculo aqui. Ele está aqui, fazendo esse movimento. Olha o formato dele aqui, tá? Mais um K. Ah. Eu tô sentindo, cara, tá você não mandou. Energia. Hoje tá dando certo. Não, depois quer ser do tamanho dele. Quem? Meu marido quer ser do tamanho do músico, comendo que nem uma donzela. Dá pra passar dica assim. Comendo que nem uma donzela. Pouco? Não, mas nem eu no cutting como que ele tá comendo. Deixa um recado para Mas o André. gasto calórico do André? Ah, tá ali também, né? Mas
Não, mas fala Vou indicar um porque- médico top pra ele. Mas se eu te falar que já é paciente, Faz né? tempo. Mas Mas sabe o que André é acontece? teimoso. É muito comum homens e mulheres terem medo de consumir calorias. Principalmente se eles vieram de um quadro de sobrepeso. É meio que traumático. Colocar ele para comer alimento saudável em mais calorias e permitir que ele tenha um gasto calórico maior é um desafio mental, não é fisiológico. Ele tem carbofobia, balançofobia, que ele colocou que ele tem que pesar 86 quilos, E a qual a altura dele? O André é mais alto que eu. 186. Tá louco, ele não pode pesar 86 quilos. Se ele tem 1,86, ele tem que pesar 100 quilos. Mas 100 quilos pesa, né, no psicológico da Pesa, pessoa, lembra? né? Eu te falei, é fator psicológico. Não entende. E aí, Júlio, tudo bem? Tudo bem, Tudo jóia? prazer. Feira, Franzito, prepara. Ju, Karina, depois a gente vai conversar. Né? A gente queria fazer um trabalho mais pra... A Karina virou pro, né? Então a coisa de um fica réu. mais complicada. Né? Tô precisando de um milagre. Sério que você é o santo pra isso. olha, não sei, mas vamos buscar. God diz que você é o santo. Dá pra ajudar bastante. Tem algumas coisinhas diferentes aí depois pra... O que a gente está fazendo hoje, eu peguei o treino que foi prescrito para ela e aí a gente fez ele e eu explicando para ela aquelas técnicas que a gente trabalha quando a gente treina junto, né? E a anatomia, onde está o músculo. E hoje foi só glúteo médio, né? Para a gente conseguir aquele chicozinho no alto do Sim, quadril. parte alta do glúteo é muito difícil. Só que é uma coisa que, né? São Júlio. Vai ter que bater e assim, consciência corporal é tudo. Total, né? Acessar essa região é difícil. Então, se você não tiver uma coordenação Hoje acho que ela teve uma noção boa disso. e controlar muito o movimento, é porque o feixe de acesso dele é muito pequeno, né? Então você tem um ângulo ali que você trabalha ele, depois você já vai para o glúteo máximo, não tem jeito. Então você precisa realmente ter a consciência corporal para ativar ele. Eu senti o tamanho do meu problema hoje. Se tiver consciência, né? Tem bastante coisa. Depois eu preciso te mostrar alguns materiais novos também que eu encontrei sobre o trabalho de glúteo médio. Nossa, então. Variações, Os olhos até brilham, né? Deu variações, certo. posicionamentos que vai interferir diretamente em como que você vai conseguir acessar ela com mais facilidade. All time. Muito bom. Entendeu? Então, Continua. Mas ó, faz primeiro pra cima, primeiro pra trás. Aí. Agora aqui você faz. Aí. Decompõe o movimento. Na dúvida, cara, decompõe o movimento. Agora tá sensacional. Aliás, melhorou bastante o acesso. Ó, vai. o movimento está limpo. Isso. Tenta agora compensar o mínimo possível com o seu quadril. Não deixa ele rodar. Isso. Não é só pra cima, estende a perna. Estende. Ó, entendeu? Pra lateral e pra trás. Aí você potencializa mais ainda. Vai. Mas agora já tá cansada, né? Ó, Continua. Vem. Forte essa abdução. Ó, aqui, ó. Já cheguei aqui. Volta. Controle. Vem. Seguindo o plano. Agora, lateraliza. nossa. De novo. Plano. Ó quando você acessa o plano. Olha como dificulta. Bem paralela. Sobe paralela. Vem. Ó. Isso. Esse vai ser o melhor movimento. Agora, lateralmente. Travou. Segura. Volta. É isso que você tem que fazer. Continua. Dá. Mas, ó, aqui embaixo você tá perdendo. Aqui não tá legal essa posição. Ó, eu preciso que o seu glúteo saia. Para o seu glúteo sair, eu preciso que você force a pelve para trás. Eu só tô limpando tudo que o Muse tinha passado para você. Volta. Agora, empinada, não deixa voltar. Ó. Vai. Sentiu alongar mais agora? Agora sim. Você tem aqui, ó, o encurtamento máximo e o alongamento máximo.
Ótimo, não deixa rodar agora. Segura aí o quadril. Júlio, mas não dá mais. Mais uma, ainda dá sim. Não é você que determina, é a condição do exercício. Esse exercício está muito bem feito. Você não perdeu a técnica. Ó, agora que você vai começar a perder. É esse o momento que você pode roubar ou parar. Então vamos trocar a perna. Agora troca a perna. Você entendeu? Entendi. Não é o como você se sente, é o como você se apresenta. Glúteo. Não acelera. Entendeu? Você sai como se você fosse tirar um carro manual. Se você soltar a embreagem de uma vez, ele canta pneu. É isso que eu não quero. Isso. Vai. Ótimo. Isso, e segura. Aperta lá. Você sinta o máximo que você puder. Puxa o glúteo totalmente. Segura aí, ó. Travada. Ó, é isso. Volta. Controlando. Full range of motion. É isso. Empinada. Aí, vai. É isso. Você vai continuar. Você está cansado. O seu físico está respondendo perfeitamente. Deixa eu daqui. É o que todo mundo diz. Mais uma aí. Controla, você consegue. Você precisa pensar para fazer. Vai, uma coisa de cada vez. Vai. Continua. Luta. Ainda dá mais uma. Volta controlando. Empina, 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 empina. Não deixa perder a curva. Agora. Vai. Ótimo. É isso. Pronto para a última? Como Olha, foi? foi sofrido. Mas Não, mas foi bom. você consegue sentir mais ativação agora? Não, total. Mas você tem que estar puxando, né? Porque senão a gente para ali. É, na verdade é você ter essa consciência de que Que ainda dá, né? Pra espremer. ainda dá para espremer mais. Você tem que entender que esse é um exercício que não carrega muita carga. Então o que vai interferir diretamente no trabalho é o tempo sob tensão que você vai manter esse músculo. É realmente um exercício que se você for apelar para muita carga, você vai ter que perder A qualidade a das qualidade do movimento. Entendeu? Então, na biquíni principalmente, é uma categoria que define o quanto que você é polida. Não é uma questão de tamanho, é polimento. Isso mesmo. Entendeu? Então, é aqui que você tem que trabalhar essa faixa de peso, mais um tijolo no máximo. Tentar sempre controlar e variar. Uma hora a perna flexionada, uma hora a perna estendida. Você pode usar as variações que você tem aqui para fazer. Você usou a mais difícil de todas hoje. Eu senti. Olha, O tô braço de suando. alavanca é onde está mais distante, com a perna estendida. Então, realmente, é a opção mais hard que você tem para fazer aqui. Júlio. Foi assim que, olha que o glúteo mudou, né? Agora, desde que a gente mudou pra biquíni, né? Que saiu da fitness foi pro biquíni. Faz 2 anos que eu tô martelando esse glúteo. Realmente teve um super progresso. Mas também tinha dado uma estagnada, né? Ela sempre confia na força, né? Força. E agora fica aquele trabalho que é o... Você constrói com força, mas assim, esse polimento, essa condição de muscularidade, profundidade de corte, o que vai te trazer é a maturidade. A maturidade depende de uma questão de tempo, né, de treino, e também como que é a intensidade desse treino. Então isso está muito associado também ao volume. Nós trabalhamos volumes hora alto, hora baixo. Essa que é a diferença, se fazer só volume baixo. Sinistro, né? Você vai gostar. Você teve um gostinho hoje, vai. Você já tá se saindo bem. Mas valeu. Gostou? Muito. Valeu, Bengode. Imagina. Um prazerzão. Obrigado, né? Eu que agradeço. Ah, que bom. vamos treinar agora. Vamos sim. Galera, então, ó, hoje a gente aqui
Deixa eu entrar no meio. Por favor. Olha que privilégio. Hoje, aquilo que era para ser simplesmente um manual de tudo sobre aquilo que era biomecânica, anatomia, virou ainda treinamento na hora que chegou. Nosso professor, Júlio Balestrin. Morri. Não tem condição Respira. de falar mais nada. É isso. É isso.